A paz do Senhor Jesus, irmãos e amigos que nos acompanham. Esse é o programa Organização e Método e hoje estamos seguindo com um tema que tem falado profundamente ao nosso coração, a infância e o uso das telas. Damos continuidade às reflexões tão preciosas que o presidente da nossa igreja, pastor Geodeti Gueiros, compartilhou nos 2 episódios anteriores. Se você não assistiu, volte na playlist e assista. E para essa conversa abençoada, participa comigo minha amiga, professora Késia Nunes. A paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, todos os irmãos que estão conosco. E hoje nós trazemos já no início do episódio uma palavra que se encontra no texto em Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. É com essa segurança que nós olhamos para os desafios da era digital, não amedrontados, mas guiados pela fé e pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, também das ciências humanas e sociais, reconhecendo o papel precioso da Escola Bíblica Dominical e da nossa família neste projeto maravilhoso que o Senhor nos confiou. Não é isso, Fernanda? Isso, e para essa conversa, nós temos a alegria de receber 2 irmãs que são muito queridas e são conhecidas por vocês também, porque elas têm trabalhado com muita dedicação, zelo e amor na Escola Bíblica Dominical, sempre nos Seminários Unidos em Famílias, no Manaim de Domingos Martins, e este é um trabalho que tem abençoado não só a vida das irmãs, mas a vida das nossas crianças, intermediários e adolescentes, e tem sido um apoio seguro para os pais nestes desafios do tempo presente. Seja muito bem-vinda, tia Fatinha, Fátima Malavaz, nossa professora da EBD. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos, todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Irmã Babete Corrêa, seja bem-vinda. Amém, obrigada. A primeira vez que está conosco, mas também já é conhecida nas telas, né? Pelo trabalho do Perfeito Louvor, nos seminários. É verdade. Uma honra tê-las aqui, meninas. Amém. Meninas, como Fernanda disse, é uma grande alegria ter vocês aqui conosco. E vocês já sabem, o tema deste episódio é Infância em Tela. Afinal, quem está educando os nossos filhos? E essa pergunta que também fazemos para os pais que nos assistem. Irmãos, quem é a maior influência dos nossos filhos? Jesus ou os influenciadores? Sobre o que os nossos filhos têm falado, como eles se comportam, quais são as suas preferências, o que eles mais gostam. Como pais, nós temos instruído no caminho em que eles devem andar, como nos ensinam Provérbios 22:6. Então, os irmãos que nos acompanham também já sabem, nós teremos 2 episódios. E neste primeiro nós vamos falar um pouco do trabalho no Seminário Unidos em Família e no segundo tratar das experiências em nossa igreja. Então as irmãs aqui, Fatinha, Babete, que estão no Unidos em Família, nos seminários, a gente queria conhecer um pouco do que vocês fazem por lá. Já aqui adianto, tia Fatinha é casada com o pastor Augusto, é mãe de Juliana, esposa do Bruno, mãe de Daniel, esposo de Daniela e pai de Davi e Débora. Os irmãos vão ver as imagens, né? Amém, amém. Também temos a Babete, que é esposa do Lucas e tem 3 filhos, João Gabriel, Ana Clara e Benjamin. E aí, nesse momento, a gente queria conhecer um pouco de cada equipe que vocês fazem parte lá no Seminário Unidos em Família. Vamos começar com a tia Fatinha? Amém. Nós participamos do Unidos em Família desde a primeira edição, né? E vamos aperfeiçoando a cada edição, nós vamos aperfeiçoando. Hoje nós fazemos parte da equipe dos intermediários. Eu sou monitora, né, responsável pelas monitoras e pela classe dos intermediários. Nós temos a classe das crianças menores, a classe dos bebês, a classe dos intermediários e dos adolescentes. Cada classe tem uma responsável.
Nós contamos também com o trabalho da Andressa, né, que é a nossa psicóloga, e é uma pessoa muito capacitada, ela é muito criativa e vários jogos, várias atividades, ela planeja e as meninas executam. E contamos com uma equipe muito boa de monitoras, né? As moças sempre presentes, disponíveis, né? E com toda a alegria fazendo esse trabalho para o Senhor. Nós estamos sob a coordenação do pastor Luiz Eugênio e da Heloísa, Sua irmã querida. É minha irmã, que resolve todos os nossos problemas, né? E assim estamos caminhando no Unidos em Família e muito alegre. É uma grande alegria, é um descanso para a nossa alma. Os dias que nós passamos ali com as crianças, intermediários, adolescentes, a classe também das crianças especiais que estão conosco. Então, é maravilhoso. Quem ainda não participou, deve participar. Então, assim como tem sido uma bênção, todos os eventos, os seminários Unidos em Família, sempre tem uma novidade desde a primeira edição, e nas edições do ano de 2025, nós contamos com um stand diferente, que foi o stand do Perfeito Louvor, do qual Tia Babete faz parte desse projeto tão bonito. Começou com Tia Janaína, hoje conta com a participação da Tia Babete, da Tia Andressa. Conta para nós, Tia Babete. É verdade. Então, em janeiro e fevereiro de 2025, né, foi o nosso primeiro seminário Unidos em Família, em Domingos Martins, e foi um prazer muito grande, foi uma alegria para nós, né, estarmos ali com o estande do Perfeito Louvor, ensinando as crianças as dinâmicas que nós fazemos no programa. Nós levamos até o seminário, fizemos ali com as crianças, e como é bom ver cada um, desde pequenininho, chegar lá e conhecer os instrumentos. Muitos, a primeira vez que eles tocaram no instrumento, muitas crianças tiveram a primeira oportunidade de ver um instrumento, de ver uma clave, um chocalho, tivemos ali o acordeon. Quantas crianças tiveram ali para tocar o instrumento, a gente vê a alegria deles e falar assim, eu vou pedir meu pai para comprar, eu vou pedir meu pai, eu quero aprender, né? Então é uma alegria muito grande para nós, porque o instrumento, a musicalização, o louvor na vida das crianças é muito importante. Né? É que quando chega na adolescência, eles precisam estar tocando um instrumento, né? Quando passar para a classe de jovens, eles já estão integrados ali na igreja. É uma bênção para nós levar esse ensino para eles. Juntamente com a professora Janaína, que está à frente desse trabalho. Muito bom. E é maravilhoso, porque quando nós falamos do Seminário Unidos em Família, nós estamos falando de toda uma organização que muitas vezes não aparece nas câmaras, e Tia Fatinha fez um registro glorioso, porque a irmã Heloísa, é quem está junto do pastor Luiz Eugênio durante todas essas edições. Nós sabemos que as edições dos seminários no Manaim do Domingos Martins, elas inspiram, como a professora Késia falou, seminários no país todo, e hoje nós também já temos registros de irmãs que estão fazendo essa frente de trabalho no exterior. Por quê? Porque tem sido uma bênção para as nossas crianças. E aí nós conversamos com o pastor Jodeti nos 2 últimos episódios, porque o Senhor nos deu uma nova orientação para este ano. Vocês que nos acompanham sabem que nós trabalhamos desde 2023 esse tema, mas nós estávamos trabalhando o uso das telas voltado apenas para as crianças, né, Kézia? Os intermediários, os adolescentes, e o Senhor nos deu orientação este ano. Nós tivemos 4 Unidos em Famílias no Manaim de Domingos Martins, de falar sobre os cuidados dos pais. Os pais, os responsáveis pelas crianças, quais tem sido o uso das telas. E o Senhor, se Ele nos revela, é porque tem uma orientação segura. E nós trouxemos as professoras da Escola Bíblica Dominical, que são monitoras no Manaim, porque elas compartilharam conosco esse momento em que crianças, intermediários e adolescentes, especialmente na aula dos intermediários e dos adolescentes, eles nos contaram relatos que nos provocaram muitas emoções naquelas aulas, no sentido de alerta.
Nós estamos num tempo, o pastor Jadeti falou, o uso das tecnologias, nós estamos aqui hoje trabalhando com a tecnologia, mas a gente precisa ter um uso com as crianças supervisionado, acompanhado, e a gente só vai conseguir fazer isso se nós também tivermos esse cuidado. E aí, tia Fatinha, nós vamos lembrar que lá nos intermediários e adolescentes, eles nos relataram que muitas vezes eles chamam você, pai, mãe, avó, para brincar, mas eles não são atendidos, porque os pais estão no celular. Essa não é uma fala nossa, essa é uma fala que os intermediários e adolescentes fizeram com lágrimas nos olhos. Então, o Senhor está nos chamando para esse despertamento nesse momento. Nós tivemos também um intermediário que passava todas as aulas com o tablet na mão. E aí, na hora das crianças deles perguntarem, ele disse assim, mas tia, a tela não é tão ruim assim não, né? Dá para a gente brincar sozinho. Mas ele estava naquele momento navegando em um site que não tinha nenhuma relação com a aula do Unidos em Famílias. Na sala dos adolescentes, o Senhor nos concedeu dons, e dons muito sérios, muito profundos, que mostrava que os nossos adolescentes estavam acorrentados nas telas, mas eles se sentiam confortáveis, eles não queriam sair daquela situação, mas o Senhor mostrou que isso trazia prejuízos na caminhada deles, nessa educação que nós pais tanto tentamos fazer, de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Tia Fatinha, esses relatos, eles mostram um distanciamento, né, dos pais com os filhos, e como que nós, pais e professoras da Escola Bíblica Dominical, que também estamos diariamente nos cultos com as crianças, nós podemos acolher a voz das crianças, intermediários e adolescentes e refletir sobre o que isso está sendo construído ou perdido dentro das nossas casas. Bem, no último Unidos em Família, na classe dos intermediários, nós tivemos experiências muito marcantes. Ouvimos relatos e queixas que realmente tocaram nossos corações. Uma delas foi essa citada por você, Fernanda. O menino estava sentado à minha frente, na penúltima fileira, e várias vezes eu pedi que ele desligasse o tablet. E isso já havia acontecido em outras aulas. Esse menino relatou, quando você perguntou quem queria falar alguma coisa, né? Esse menino relatou que chamava os pais, o irmão mais velho e até os avós para brincar, mas dificilmente ele obtinha êxito, porque todos estavam sempre muito ocupados no celular. Aí, Fernanda, eu lembro que você deu diversas dicas para ele chamar a atenção dos pais, dos irmãos, dos avós, e você ia encerrar a aula naquela hora ali. Mas uma menina, ela continuou com a mãozinha levantada e ela perguntou, tia, e se nada disso que você falou adiantar? E em lágrimas, ela falou assim, se meus pais não tiverem tempo nem para me dar um abraço. Aquele momento foi muito marcante para todas as professoras e monitoras, sabe? Muitas lágrimas foram derramadas ali durante e depois daquela aula. Eu me lembro do pastor, nosso maestro, né? Que esteve conosco ali, que ele também ficou muito emocionado. Então, irmãs, os filhos precisam estar bem próximo dos pais ou responsáveis. E estes devem buscar do Senhor uma maneira sábia de ajustar a casa, a fim de que haja tempo para todas as coisas, como diz a palavra de Deus no livro de Provérbios. Os pais ou responsáveis não podem perder a oportunidade de contar uma história da Bíblia, de relatar a operação do Senhor na vida de um irmão, de ouvir um louvor com seus filhos, de conversar sobre o assunto que a professora ensinou na escola bíblica. Principalmente, não podem deixar de orar com seus filhos. Essas coisas poderão ser feitas
enquanto você executa uma tarefa doméstica diária, por exemplo, né? A família precisa se reunir diariamente à mesa para uma refeição. São pequenos detalhes, mas detalhes importantes, né? Mesmo que seja para um lanchinho rápido, a família precisa estar reunida à mesa pelo menos uma vez durante o dia. E um conselho primordial eu deixo aqui. Jamais faça comentários negativos diante dos seus filhos. As pessoas são falhas, né? Ninguém é perfeito. Então, crianças, intermediários, adolescentes não têm estrutura espiritual para ouvir problemas de igreja. Nós não somos perfeitos. Então, vamos lembrar que devemos ouvir a voz do Espírito Santo para viver o ensino da palavra de Deus. Glória a Deus, tia Fatinha. Acho que todos nós ficamos pensando que pais nós estamos sendo para os nossos filhos. Se o Senhor traz esse alerta para nós, para retomar esse tema, não só pensando no impacto que o uso excessivo de telas tem sobre as crianças, mas também sobre nós, pais, é porque algum ajuste em nossa casa precisa ser feito. Os nossos filhos não podem se sentir sozinhos em casa, tendo a companhia dos pais, só que distantes. Então, esse seminário, as edições deste ano realmente mexeram muito conosco pelo modo como intermediários, adolescentes se posicionaram sobre este tema. Esse é um alerta para nós. Mas esse é um tema que nós estamos falando sobre ele, tanto para essa necessidade de ajuste, não só olhando para o problema, mas também olhando para soluções possíveis. E é a respeito disso que nós também vamos conversar agora com a tia Babete. Então, esse ano, a tia Babete participou do Seminário Unidos em Família, também com os filhos e com o estande do Perfeito Louvor. Não foi isso, tia Babete? Então, o estande lá foi uma festa. Orientava as crianças a respeito de passar por todos os estandes, tinha uma atividade diferente, trouxe a participação dos adolescentes e dos jovens da orquestra, também valorizou a participação das crianças com os pais, não foi isso, tia Babete? Aí a gente pergunta, a musicalização tem sido uma influência para os nossos filhos neste tempo? Qual tipo de retorno deste trabalho, tanto do programa quanto do seminário do Perfeito Louvor? Quais experiências vocês têm vivido e podem compartilhar aqui conosco? Amém. É maravilhoso ver o cuidado que o Senhor tem com a vida de criança, intermediário, adolescente, um novo trabalho no seminário, né, para eles poderem conhecer cada estande. Então, o Senhor tem dado recursos, vários recursos, para tirar as nossas crianças e adolescentes das telas, dos maus ensinos que as telas têm trazido, né? E na escola bíblica dominical, os pais também têm aprendido. O Senhor tem revelado, tem direcionado os pais para o momento que nós estamos vivendo, que é o momento final, que a igreja vai partir para a eternidade. E até as crianças têm aprendido isso nas aulas também, né? Nas aulinhas, quando elas vão para as classes. É o ensino que o Senhor tem dado, ensinar as crianças a fazer a boa escolha, a saber o que é certo, o que é errado, a ter discernimento. Então, o Senhor tem levado essas crianças a terem uma experiência de vida, uma experiência de salvação. E através dessas experiências que elas vão ter, elas vão, diante da tela, vão ter discernimento. Será que isso é do Senhor? Será que isso não é do Senhor? Nós temos as várias programações também na TV Manaim, né? Aqui com a organização e método, tanto para crianças, parte de ciência, né? Quantos programas, parte da fé, podcast, e tanto para os pais também, ensinando a criança a ter rotina dentro de casa, né? São muitas, glória a Deus por tantos assuntos. De telas também, nós vamos assistir a televisão dentro da nossa casa, mas vai entrar bênção para dentro do nosso lar, né? Nós temos que saber escolher e vigiar os nossos filhos. Eu me lembro até dessa criança, tia Fatinha, eu estava na classe de intermediários e era como se ele tivesse questionando e desafiando a professora que estava ali na frente. Mas e se o pai não brincar? E se a mãe? Também, né? E se a avó? E se o irmão? Ele queria chegar
no limite. Isso. Ele queria desafiar. E dentro de casa também, as crianças querem desafiar os pais. Né? Os nossos filhos, pequenos, eles estão aprendendo, eles estão crescendo, eles vão desafiar. E o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído como pais a não cair nesse desafio deles, né? E ensiná-los. Como a palavra em Provérbios, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. E aí, é importante quando a Babette fala, né, de todas essas questões que vivemos no seminário e traz esse texto, porque quando fala da instrução, é uma caminhada junto, não é? Porque se nós precisamos, porque se o Senhor nos mostrou, nós estamos precisando fazer esse ajuste em nós, pais. Os desabafos dos intermediários, dos adolescentes no Manaim mostram isso, que nós precisamos nos cuidar porque eles estão nos observando o tempo todo, nós somos exemplos. Mas como tirar da tela, aquela tela, a gente está falando de entretenimento, né, Kézia? Não estamos falando da tela no momento de estudo, de uma atividade pedagógica, mas aquela que substitui uma brincadeira. Como que a gente vai tirar se nós não brincarmos juntos com as crianças, Abed? Não é? Então, quando a gente propõe tirar, nós pais temos que também nos propor a sentar junto, contar uma história, como tia Fatinha falou, ler a Bíblia, brincar de um jogo, porque senão, sozinha elas vão ficar ali na tela mesmo. Porque nós vemos lá no Seminário Unidos em Família, como que essa experiência das brincadeiras do tempo livre é maravilhosa. Eles nem lembram. Aqueles que não levam os celulares, e a gente recomenda mesmo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, se puder evitar o uso do celular, que evite com as crianças intermediárias e também com os adolescentes, mas eles aproveitam as brincadeiras ao ar livre, eles aproveitam os jogos pedagógicos, a tirolesa, o carrinho de rolimã, a feira de ciências, que tem tantas novidades extraordinárias ali para eles, mas mesmo assim, entre tantas essas experiências, nós ouvimos delas dizer assim, meus pais não têm tempo para brincar. E aí, nós temos uma pesquisa recente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, quando os pais brincam com os filhos, essa pesquisa está mostrando que fortalece os vínculos familiares. Então, se o seu filho está afastado, será que a gente não precisa chegar mais pertinho? Desenvolve a linguagem, desenvolve o raciocínio lógico e constrói memórias que sustentam relações de afeto e segurança por toda uma vida. Nós vimos, né, Kézia, pastor Judeti fazendo relato de experiências que ele viveu com seus pais na infância, e são essas memórias que nós precisamos criar com os nossos filhos. E isso nós temos observado também dentro das igrejas, tia Fatinha, essa ausência dos pais nas brincadeiras. Como que isso tem se refletido na vida das nossas crianças e adolescentes? O que eles trazem nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical? Nós, professoras, ouvimos muitos relatos, né? Principalmente as crianças e intermediários. Alguns adolescentes são até mais reservados, mas as crianças contam tudo. Queridos, muitos pais estão perdendo tempo com mídias sociais, interagindo com pessoas que estão afastadas de seu convívio diário, com conversas de WhatsApp, e não dão a devida atenção a seus filhos. Mães responsáveis, planeje o tempo para brincar com seus filhos. Brinque, faça um joguinho de memória, quebra-cabeça, um caça-palavras, ou, por exemplo, os jogos. Qual é o louvor? Quem é o personagem bíblico? Irmãs, existe um número grande de atividades simples que trazem um benefício enorme para um crescimento saudável do seu filho, inclusive afastando-o das telas, que quando são usadas sem limites de tempo e sem seleção de conteúdos, trazem um prejuízo enorme para a vida espiritual e mental das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Então, para nós colhermos bons frutos no futuro, é necessário buscar do Senhor sabedoria e discernimento para criar as nossas crianças, intermediários e adolescentes.
Amém, né? Glória a Deus. É uma bênção a gente poder conversar sobre esses temas tão importantes para nós. De fato, os intermediários, os adolescentes, especialmente eles que são maiores, por muitas vezes nos pediram socorro com as suas atitudes, com as questões que eles estavam fazendo. E nós temos conversado aqui a respeito dos dados que a Sociedade Brasileira de Pediatria, que relatórios tem trazido, que nós temos registrado também no livro Educação dos Filhos na Era Digital. Mas é muito importante nós também pensarmos, temos recursos. E os recursos podem ser mais simples do que nós pensamos, como um bom tempo coletivo em família. Um tempo de vínculo, um tempo de ouvir, um tempo de fazer uma refeição. E é muito prazeroso ouvir aqui, nesse momento, não é, Fernanda? As nossas queridas amigas, professoras com as quais tanto temos aprendendo, Fatinha e Babete, muito obrigada. Amém. Muito obrigada por essa Amém. participação. E você já sabe, nós ainda temos mais um episódio. Então, fique conosco, aproveite também e no nosso Instagram, icm.organização e método, escreva perguntas que vocês querem fazer para a irmã Fatinha, para a tia Babete, que vai ser muito agradável poder conversar sobre quem tem de fato influenciado os nossos filhos nos nossos lares. Nós vamos ficando por aqui e desejamos que o Senhor abençoe grandemente a sua família. A paz do Senhor Jesus.